a partir do versículo 9. É óbvio, né, que a gente, enquanto pastor, gostaria de todos os bancos cheios, e até porque não, claro que cada pregação ela tem um rumo, ela tem um objetivo, ela tem a sua peculiaridade, mas sabe que hoje ela tem a ver diretamente conosco, enquanto cristãos, mas também enquanto metodistas. E por isso que eu digo, né, talvez hoje eu gostaria que tivéssemos mais pessoas. E umas coisas que a gente não entende, né? Quando a gente está sem o cabo ali, o som ele não chega tão bacana lá. E eu não sei ligar o cabo, a menina quando vinha ela tira e eu não sei colocar de volta e o milhão não veio. Então a qualidade do som ela também não chega tão boa. Mas eu quero ainda crer que Deus continua no controle de todas as coisas, apesar de nós, né? Quando eu digo apesar, é porque muita gente poderia estar aqui e optou por não estar. Muita gente, além do William, poderia ter aprendido a mexer aqui e não aprendeu. Então, assim, é uma série de coisas que não há só em relação a Deus. Porque a gente às vezes fala assim, o Senhor sabe de todas as coisas, como se isso justificasse tudo. Deus sabe de todas as coisas desde sempre. E isso não muda. Mas nós precisamos estar na brecha, e antes da gente ler, e aí depois quando eu for subir eu edito isso, eu quero ver com quem sabe fazer, não sei se o Rosana, quem sabe fazer, a gente fazer os papeizinhos para visitante, para a gente colocar nome, endereço, telefone, é claro, se a pessoa quiser dar, quiser colocar, para que a gente tenha um contato direto com as pessoas que nos visitam. E ver quem pode, que a gente faça uma escala cada domingo, está ali para fazer isso. A pessoa chegou, a gente cumprimentar e vai fazer, e a gente poder dar a essa pessoa, amém? Então vamos lá, Romanos 12, a partir do verso 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós, não choreis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejam sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dai-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Podeis tomar assento. Como vocês já me conhecem um pouquinho, meia hora não é o suficiente para eu pregar tudo que tem no texto, mas eu tentarei colocar algumas coisas dentro de 30 e 35 minutos. Como a gente falava na escola dominical, parece que há textos da Bíblia que a gente gostaria que ele não tivesse ali. Parece que há textos da Bíblia que a gente não quer que o nosso coração se prenda a ele. E esse aqui é um dos textos que, se levado à risca, ele transforma a gente de tal maneira
que vai fazer, talvez, ele juntamente com o Sermão da Montanha, a gente ser o instrumento de Deus que muda todos aqueles que venham nos conhecer de maneira pessoal. Por que eu digo de maneira pessoal? Se essas realidades estiverem em nós, as pessoas com quem nós nos relacionamos vão ter que encontrar Cristo em nós. Vão ter que ver uma diferença da nossa maneira de viver em relação a qualquer outra pessoa do mundo. E por isso que eu sempre falo para todo mundo: eu não creio em religião, eu não sou religioso, eu sou cristão. Eu creio em alguém que vai viver, ou busca viver, representando Cristo nessa terra. Religião, ela nos acompanha de várias normas, de várias regras. Por isso que é fácil a gente encontrar pessoas que se achegam ao nosso meio, e nós fazemos o apelo, e essas pessoas vêm aqui na frente, e depois a gente pega já cartilhas, a gente pega ensinamentos já gravados e fala para ela: olha, é isso aqui tu podes, isso aqui tu não pode mais, isso aqui tu deves, isso aqui tu não deves mais. E a gente tem uma certa facilidade de gravar coisas. Vou dar um exemplo rápido. Quando a gente entra em alguma empresa, em algum trabalho, eles têm as suas normas e regras, e a gente vai gravá-las para vivê-las, ainda que essas regras não tenham transformado o nosso ser, mas a gente memoriza e sabe que tem que praticá-las, senão o patrão vai falar: passa lá no RH, não, que não dá mais para você ficar aqui. E muitos de nós, que nos dizemos cristãos, somos porque aprendemos regras, não somos porque é algo que flui da gente, causado, provocado pelo Espírito Santo, que vem de dentro para fora, que flui como fluiria qualquer outra coisa que você goste muito, e acaba acontecendo, você nem pensa, já sai, é natural falar sobre aquilo. Um exemplo, a gente tem algumas professoras aqui, né? Algumas professoras. Se a gente for falar sobre escola, vocês não vão precisar ficar trazendo, forçando para a minha mente o que é o que não é. Vai sair naturalmente. Se a gente vai falar: mas e como que está a situação do prefeito? Não, pastor, olha só, o prefeito está assim, isso vai fluir normal. Por quê? Vocês decoraram? Não, porque faz parte da vida daqueles que assim vivem, aqueles que são professores. E o meu desejo sempre é que Cristo seja em nós uma realidade, que a gente não precisa ficar forçando a memória para ser, para cumprir. Uma coisa é forçar a memória para não trazer versículos, outra coisa é forçar a memória para ser aquilo que eu tenho que ser. Vou dar um último exemplo. Aqueles que dirigem aqui há algum tempo, tu sabes que você pega a estrada, se a faixa lá diz que você pode ultrapassar ou não, qual sinal que você tem que parar ou não, o limite de velocidade, você não fica forçando, você ou eu já identifica, é algo que sai natural. Porque eu não acredito que a Rosana pega o carro e fica assim, ó, tem a primeira, assim, não, já vai no automático, porque já faz parte daquilo que a gente faz e não faz. E há passagens bíblicas, quer dizer, toda a Bíblia deveria ser, mas há passagens que ela formam de fato o caráter de Cristo em nós. E essa aqui é uma delas, que ela vai dizer assim, ó: o amor seja não fingido. No original, trazendo do original para o nosso português, está dizendo assim: o amor seja não hipócrita. E esse amor que está aqui é o amor que o crente gosta muito de falar, mas ainda sem ter a noção real daquilo que ele significa, que é o amor ágape. Que quando a gente, nas aulas de sexta-feira, estudar 1 Coríntios 3, a gente vai falar dele assim, incansavelmente. Então hoje eu não vou entrar nos pormenores dele, mas esse amor ágape, esse amor que hoje a gente tem como esse amor que vem de Deus e que nos invade e que não espera nada
em troca. Mas quando Paulo está escrevendo aqui, irmãos, Ismael está falando que esse amor que se chama ágape, ele pode ser fingido, ele pode ser hipócrita, ele pode ser um amor teatral, um amor de representação. E eu e você somos maduros o suficiente para saber que isso existe pra caramba, deles. E não existe desde agora. Senão Paulo não estaria escrevendo isso. Então ele começa, depois de quem conhece Romanos 12, né? Ele vai dizer que aquilo, nessa vida que nós vivemos, a gente não deve tomar a forma desse mundo, mas que a gente tem que transformar a renovação do nosso entendimento, para que experimentamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele vai estar trazendo uma lista, e quando chega no 9 ele começa a falar isso: o amor seja não fingido. E aí ele vai dizer: aborrecer o mal. No original ele está dizendo: tenha nojo do mal, tenha aversão do mal, não suporte aquilo que é mal. Se tu parares para pensar nisso, ele está dizendo: não finja amar com amor ágape. Isso é hipocrisia. Deus não tem prazer nisso. Ao mesmo tempo, não pratique o que é mal, porque se você tem um amor hipócrita, você está praticando o que é mal. Tu está enganando o objeto amado. Isto é, se eu digo que amo a irmã Marilene, mas esse amor ele é fingido, e eu ainda estou dizendo que eu amo a ágape, eu estou praticando mal contra ela, porque ela está achando que eu amo de verdade. Mas ele está dizendo que tudo que é mal tem que ter nojo, aversão àquilo que é mal. E quantos de nós ainda namoramos algum tipo de maldade? Quantos de nós ainda paqueramos uma vingança? Eu não sei se alguém já teve a experiência de falar assim: tomara que dê tudo errado, tomara que o mundo dê certo. Eu sei que isso não acontece no meio da gente não, mas o Batman me ligou e falou que em Gotham City isso acontece pra caramba, né? A gente ainda paquerar aquilo que é mal, aquilo que é reprovável diante de Deus. A gente torce para pessoas não terem sucesso só porque a gente não se agrada dela. A gente consegue ser tão horrível que o nosso candidato ele não é eleito. A gente torce para o cara dar errado, e a gente que está dentro do país que ele governa, se der errado para ele, vai dar errado para todo mundo. A nossa maldade é tão ruim que a gente se torna burro pelo prazer da maldade que a gente carrega no coração. E está aqui dizendo: se é mal, tenha nojo, repugne isso, tenha aversão a isso. E aí, como eu falei, por causa da hora, não dá para eu demorar. Falei nada, já passaram 10 minutos. E aí ele vai continuar: amai cordialmente uns aos outros com amor fraterno. Aqui já está a palavra filos, da onde vem a palavra filantropia. Esse amor que ele está dizendo, esse amor da bondade, esse amor da amizade, esse amor do companheiro. E ele ainda usa uma expressão que ele fala cordialmente. Se ele está falando fraternal, nem precisaria estar falando cordialmente, mas ele faz questão de dizer: olha, leva isso a sério, sabe? Não tenha um amor fraterno pela conveniência de uma sociedade de fé, mas faz isso de maneira cordial, de maneira delicada, de maneira parceira, de maneira amiga. Ame dessa maneira. Pega seu irmão em Cristo e faça-o se sentir bem perto de você, faça-o ter prazer de estar junto contigo. Aqui já podia parar, né? As pancadas já foram boas, né? A gente já podia levantar como ferro via o ferro, né?
Já está acontecendo, porque eu e você sabemos que isso não é uma busca normal daqueles que se dizem ser cristãos. Não é. Isso está tão fora da gente que a gente nem tem a ideia mais de que não fazer isso é pecado. E como a gente não tem mais a ideia de que não fazer isso é pecado, a gente não pede perdão por não amar dessa maneira. Sim ou não, gente? Estou sozinho? Um silêncio de repente, né? E aí ele vai continuar. Preferindo em honra uns aos outros. Juntamente com esse cordial, ele usa uma palavra que é no original, algumas trazem, que é um amor chamado estorge. Estorge quer dizer o amor de família. Então olha o conjunto que Paulo traz, quando ele vai falar das socorrer as necessidades desse amor fraterno. Ele está dizendo que ame como Deus ama, sem hipocrisia. Ame de maneira entre irmãos, entre amigos, de maneira filantrópica, de maneira de socorrer, de ajudar, de ser parceiro, e isso faça isso de maneira cordial, e ame como família, entendendo que somos todos uma família em Cristo Jesus. Agora, pensa Paulo querendo escrever esses 3 tipos de amor, onde só o árabe já teria que ser o suficiente, mas ele vem e destrincha isso no meio da gente, para dizer, existem 3 tipos de amor, e eu quero que vocês amem das 3 maneiras, e todas elas sem falsidade, todas elas sem brutalidade, seja cordial. É como Paulo dissesse assim, seja amável e amado. E aí ele ainda vai dizendo assim, e ame, não só como irmãos, não só como Deus ama, mas ame também como uma família, como irmãos em Cristo Jesus. Imagina a gente amando assim. Imagina as pessoas tocando na gente, esse amor saindo. Imagina a pessoa ligando para a gente e com a sua fala ela se sentindo amada dessa maneira. Imagina por amor, todos tendo prazer de estarmos em família, em comunhão, e vindo à igreja, indo nas programações, pelo prazer do amor de estar juntos, porque somos família. Ainda sabemos, que a família, pelo que a gente viu, a família do amado de Martins João Barbosa é bem amiga, bem próxima. Mas você preste atenção que uma perda faz isso que já existe, ser fortalecido. Isto é, tomar uma ênfase, porque estava todo mundo junto. Imagina se o prazer da família de Cristo fosse assim, de estar todo mundo junto. A diferença é que aquele que a gente sabe que ele morreu, ele vive para todo sempre, porque ele ressuscitou ao 3º dia. E a gente se reúne em amor, ou devia se reunir em amor, porque sabemos que todos que estão aqui são nossos irmãos em Cristo, e viemos para adorar, porque Ele é nosso irmão, Ele é nosso amigo, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso mestre, Ele é nosso Salvador, Ele é nosso libertador, e por isso viemos em amor para fazer. Imagina a gente viver isso. Imagina as pessoas vendo a gente viver desta maneira, sem hipocrisia. Aí ele vai dizer, honrai uns aos outros, preferindo em honra uns aos outros. Amados, preste atenção. Paulo, ele chega a ser, de certa maneira, chato, porque se ele já falou sobre todos esses tipos de amor, ele não precisava falar da honra, porque se a gente honra, se a gente ama, a gente quer honrar a pessoa amada. Mas é que Paulo sabe quanto eu e você somos horríveis. Ele sabe a inclinação que a gente tem por individualismo, a inclinação que a gente tem por egoísmo,
A inclinação que a gente tem para o que minha avó dizia: farinha pouca, o meu pirão primeiro. Paulo sabe quem a gente é, então ele vem falando dos tipos de amor. O único amor que não entra aqui, dos mais conhecidos do grego, é o amor erótico, que é o amor sexual. É o único que não entra, porque não é o caso. Ele está falando da gente, de amigos, de irmãos, de povo de Deus. Ele não está tratando diretamente de marido, mulher, de namoro. Está falando da gente que diz que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Tanto que lá no começo é: não nos conformeis com esse mundo. Não seja egoísta, individualista, falso, hipócrita. Não seja pessoas de barganha, de interesseiras, como é este mundo, mas seja instrumento de transformação a fazer começar isso pela sua mente. E aí ele fala: honre o outro. Meu Deus, isso nos dias atuais é as coisas mais complicadas. Uma sociedade que ensina que todo mundo tem que ser o primeiro. E isso é tão doido. Todo mundo sabe que não tem como todo mundo ser o primeiro. Não tem nem como todo mundo ser o segundo, o terceiro. O primeiro, então, menos ainda. E a gente não entende que há espaço para todo mundo dentro da sua realidade, dentro daquilo que Deus chamou para ser. E isso é tão horrível que até dentro da igreja a gente tem dificuldade de honrar as pessoas, enquanto Jesus falou da honra aqui, tem honra. Mas que dificuldade que a gente tem de honrar os outros. Agora imagina, a gente amando dessa maneira e está dizendo, preferindo ser escolha em honra aos outros. Agora imagina todos nós fazendo isso. Alguém ia ser desmerecido? Alguém ia ficar para trás? Não, porque está falando uns aos outros. Eu prefiro em honra ao irmão Gama, o irmão Gama prefere honra a mim. E a gente vai vivendo assim. Meu Deus, que amor que vai ser entre nós. Que reconhecimento do outro que ia ser entre nós. Que autoestima elevada todos nós teríamos, porque tem sempre o outro colocando o outro para cima e fazendo tudo isso em amor, em um amor não fingido, olhando para o outro em amor como Deusão, olhando para o outro como meu irmão em Cristo, e olhando para o outro com uma necessidade do coração de querer suprir aquilo que ele tem falta. É Bíblia isso, gente. Foi Paulo que escreveu, né? E a gente crê que toda a Escritura é inspirada pelo Senhor. Mas essa é aquelas passagens que a gente fala, por essa. Vamos falar de prosperidade, vamos falar de cura, vamos falar de dons espirituais, né? Vamos falar se babalando, se falacia, né? Vamos falar essas coisas para ver se agrada mais. E é óbvio que não vai dar para eu falar sobre tudo que está, mas eu já quero falar do 11 até o 14, pelo menos. Amém? Vocês vejam? Não sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O texto ainda é bem claro, né? Não sejam vagarosos no cuidado. Isto é, tenha sempre dentro de você um ânimo, um desejo de cuidar uns dos outros. Não procrastine, não jogue para depois, não empurre com a barriga. Se viu que dá para fazer, faça. Tudo que vier em sua mão para fazer, Eclesiastes 10, né? 9 e 10. Faça conforme as tuas forças. 10, 9, por aí. Porque o lugar para onde vai, tu não tens trabalho, tu não tens ciência, tu não tens nada. Agora quem está dizendo, tem então você esse ânimo, essa boa vontade de cuidar uns dos outros. Faça com que isso seja algo que mova o teu coração. Não seja lento, não seja preguiçoso, não fique dando desculpa.
fervorosos no Espírito. E eu gosto no final que ele está dizendo que você fazendo isso, você está servindo ao Senhor. É ao Senhor. O resultado final nem é a pessoa, ainda que ela seja beneficiada, mas o resultado final é o Senhor que está servindo a Deus. E aí ele continua, porque tem que dar essa corridinha. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. No estudo de sexta-feira a gente falou sobre alegria. Então meu convite é, ainda vou sobre o estudo, mas assista o estudo, porque essa esperança que ele está falando aqui tem a ver com a alegria que a gente falou na sexta-feira. Isto é, eu sabendo quem Deus é, eu sabendo que Ele é para mim, eu sabendo que Ele já fez, eu sabendo aquilo que Ele ainda tem por fazer para mim e em mim. Isso alegra o meu coração, isso é o que me dá esperança. Aí a gente lembrou de Jeremias 3, Lamentações de Jeremias 3, 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque é isso que vai alegrando o meu ser. E aí ele está dizendo isso: alegrai-vos na esperança. Olha para Deus e tem alegria nisso. O que é a nossa esperança? Jesus. E é nisso que a gente tem que ter alegria. E aí ele vai continuar: sede pacientes na tribulação. Eu acho bacana essas palavras, porque aqui ele não está dizendo se ela vier, ele está dizendo que ela vem. Sede pacientes na tribulação. Não é assim, se vier a tribulação, sede paciente. Pode ser que aconteça. Não, ele está dizendo, ela virá. Ela vem. E quando ela vier, sede paciente. O que ele está falando de sede paciente? Ele está dizendo que toda tribulação passa. Ela vai passar. Então continue com essa alegria da esperança, vivendo esse amor, não deixando que nada roube esse amor de você. E espere em Deus. Vai passar, filha, sempre passa. Vem outras, passam também. E o mais gostoso de tudo isso é que Ele está conosco todos os dias. Até a consolação do século, louvado seja Deus. E aí ele continua. Preste atenção, é tudo separado por vírgula. O pensamento é o mesmo. As ações, elas têm que ser concomitantes, isto é, elas têm que acontecer ao mesmo tempo, conjuntamente. Perseverai na oração. Isso todo mundo sabe. Perseverar é não desista. Até porque a gente tem uma noção de que orar é pedir. Orar é ter relacionamento com Deus. Orar é poder conversar com o grande eu sou, que é Deus, é soberano, é todo-poderoso, mas também é pai, é amigo, é companheiro, é ajudador, é consolador. A gente ainda precisa aprender a orar só pelo prazer de falar com Deus. E normalmente a nossa oração é para pedir a Deus. Está errado? Não, mas não pode ser só isso. Oração é poder falar com aquele que tem os ouvidos inclinados para me ouvir, que antes das palavras chegarem à minha boca, Ele já sabe o que eu quero dizer, e Ele esquadrinha os meus rins e sonda o meu coração, e Ele tem a resposta certa no momento certo para aquilo que eu estou vivendo. Mas mais do que isso, Ele quer se revelar a mim como Pai, como Senhor e como amigo. Louvado seja Deus. Então Paulo fala, persevere nisso, não deixa nada roubar isso de você, não deixa a tribulação roubar isso de você. E aí ele vai voltar àquilo que ele já tinha dito antes: partilhar com os santos nas suas necessidades. E aí outra parte tem a ver com aquilo que a gente acabou de estudar, estudou no domingo passado, estudou hoje: sede hospitaleiro. Inclusive, muitos sem saber, sendo hospitaleiros, receberam anjos em sua casa. Para de botar grade. Abra a tua casa e fala: pode vir que aqui tu vai encontrar Cristo. Entra na minha casa que tu vai encontrar amor.
tu vai encontrar graça, tu vai encontrar companhia, tu vai encontrar palavras que edificam, tu vai encontrar um cafezinho gostoso, quentinho. Sente, pois, pitaleira. Aí você pode falar, pastor, o tempo é outro, graças a Deus. Porque nessa época aqui a igreja do Senhor era perseguida. E tu, como cristão, abrir a tua casa para receber outro, tu podia estar recebendo o teu próprio algoz, teu próprio inimigo. E Paulo está dizendo: não deixa que esse medo tire aquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. Sede hospitaleiro. Que o que eu ouço de gente falando, pastor, o tempo é outro. Graças a Deus. Aqui, dependendo para quem tu falava assim, eu sou cristão, acabou a tua vida. Só por dizer que é cristão. A gente, graças a Deus, não teve isso aqui em São Mateus, glória a Deus. E Paulo está dizendo para esse povo que tinha cabeça em risco: sede hospitaleiro, abençoar o que vos persegue. Onde Paulo está dizendo isso? Daquilo que o Senhor Jesus ensinou no monte do Sermão do Monte. Abençoai quem os persegue, bem dizer é quem te maldiz. Lembra quando a gente falou sobre o mal? Normalmente quem nos persegue a gente deseja o mal. Quem nos maldiz a gente deseja o mal. E ele vem e muda a história. Ele diz: abençoai quem nos persegue, bem dizer é quem te maldiz. Meu Deus, pastor, isso é uma doideira. Ser cristão é doideira. Agora a diferença, quando eu comecei a pregação, é se a gente quer ser religioso ou se a gente quer ser cristão. Se a gente quer viver regras e normas, ou se a gente quer repetir Jesus 24 horas por dia, em qualquer lugar que a gente esteja. E aí, amados, ele vai dizer: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Lembra que a gente falou de relacionamento na escola dominical? A gente falou de amizade. Se não tiver relacionamento, como você vai se alegrar com os que se alegram? Como você vai chorar com os que choram? Isso só é possível se tiver relacionamento, se tiver comunhão, se tu abrires o coração, abrires os braços. Só assim que acontece. E é óbvio que o meu desejo era ir até o final, e não tem como eu fazer. Então vamos pular para o versículo 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Preste atenção. Se ele manda fazer isso com o inimigo, com o amigo, então a gente tem que abundar sobre isso. A gente tem que exacerbar, a gente tem que extrapolar, a gente tem que ir muito além. Porque se com o inimigo ele tem fome, eu tenho que dar de comer, se ele tem sede, eu vou dar de beber. Com o amigo, então, com o chafé, então, meu coração tem que estar aberto o tempo todo. Só que é muito além de só entre os irmãos, entre os familiares, entre os amigos. Ele está dizendo do inimigo. Sabe por quê, amado? Se tu és de Deus, tu não és inimigo de ninguém. Os outros podem ser teu inimigo, até porque a palavra ensina que isso aconteceria. Agora, uma coisa é o outro ser meu inimigo, e a outra é eu, sendo cristão, dizer que eu sou inimigo dele. Se tu és inimigo de alguém, te convido a se converter nesse dia em nome de Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que nós seríamos odiados, perseguidos. Mas nós seríamos, não nós faríamos isso com o outro. Por isso, se ele é teu inimigo, arrebenta com ele. Arrebenta mostrando o amor de Cristo na tua vida. Arrebenta mostrando a tua misericórdia de Deus na tua vida. Arrebenta com ele mostrando a graça de Deus, dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, e toda vez que ele quiser um socorro, ele vai encontrar em você em nome de Jesus Cristo. Arrebenta com ele. Amados, essa pregação que eu não consegui acabar,
E não o texto, não a pregação em si, que a pregação quero crer que é Deus que colocou no meu coração, mas esse texto aqui, ele foi usado numa pregação no dia 8 de fevereiro, lá em não, é por o nome da faculdade, mas a cidade é Kentucky. Então, esse negócio aí, onde tem lá em Westwood, na faculdade metodista, nos Estados Unidos, num salão com a capacidade para 1.500 pessoas. Eu fui pastor, como vocês sabem, no Peru, fazendo missões, e lá as igrejas, os colégios metodistas são top do top do top do top. Aula integral, você sai de lá bilíngue, você aprende espanhol, aprende inglês, Você faz uma prova que vem de Cambridge, né? Inglês, você ainda sai com noção, falando deles, né? De português e de mandarim. Colégio onde meus filhos estudaram, né? Os pastores, os filhos têm bolsa integral. E nesse colégio eu fui capelão, nesse colégio. Depois, já perto da gente ir embora, eu fui capelão lá. E na época a gente veio embora. Um dos motivos era recursos, né, que algumas pessoas que nos ajudavam pararam de nos ajudar. E nesse lugar, como capelão, 2 vezes, me ajudei, na semana tinha culto para os alunos. E cada um no seu grupo de classe, né, de curso. E uma das experiências que eu tenho, eu como capelão, que eu fiquei 3 dias, eu estava aqui engessado, eu fiquei 3 dias falando sobre perdão para os alunos. E esse colégio é um colégio para quem tem dinheirinho, né? Lá eles falam para os pitucos, para aqueles que têm situação econômica boa, porque o colégio metodista é caro, é de nível fantástico, mas é caro. E lá, praticamente, são os colégios que sustentam a igreja, porque o número de membresia é muito pequeno. E como no terceiro dia que eu acabei de falar sobre perdão, o diretor do colégio foi e fez um apelo, né? E o grupo é enorme, né? Não, o apelo que ele fez foi o grupo de pessoas se levantou, pedindo de crianças e jovens, né? Que precisavam perdoar pai, mãe, mas foi um número assim muito significativo. E quantos cabeu lá, tu lembra, cara? 1.500 também, 1.500 pessoas, mas muito jovem, né? Isso eu experimentei no estado, no Peru. E 8 de fevereiro desse ano de 2023, nessa faculdade metodista, que ela é conhecida tanto pela sua qualidade de ensino, de formação, como também pela sua seriedade com as coisas de Deus na área espiritual. Num desses cultos, o pastor pregou sobre essa passagem. A gente não sabe o que ele pregou, você só sabe que foi sobre essa passagem. Acabou o culto, os alunos foram voltando para as suas casas, algumas pessoas que moram lá mesmo, outro para as aulas. E nesse momento, um jovem, ele compungido, ele afiado, pela palavra de Deus, ele foi sozinho no altar e começou a confessar verbalmente os pecados dele a Deus. Nisso, outros jovens viram isso, que não tinham ainda ido embora, e foram até eles e o abraçaram. E o pastor, ligadinho em Deus, viu que tinha algo de Deus acontecendo ali. E ele pediu o pessoal do Ministério de Música para cantar. E o pessoal do Ministério de Música começou a cantar. Daqui a pouco o pessoal que foi para a aula, viu que tinha uns voltando. Quando eles voltaram, viram o que estava acontecendo, o Espírito de Deus começou a mover no coração deles. E o negócio foi enchendo. E esse culto durou 2 semanas ininterruptas. O culto numa igreja, numa faculdade metodista,
de um lugar para 1.500 anos, de 1.500 pessoas, perdão, para 1.500 pessoas, encheu do lado de fora, porque pessoas de outros países, inclusive do Brasil, inclusive pastores de nome, foram para lá para saber o que estava acontecendo. Tornou-se uma fila enorme do lado de fora, com temperatura perto de zero, alguns dias abaixo de zero, para as pessoas poderem entrar ali e saber o que estava acontecendo. O tamanho era o mover de Deus, o avivamento de Deus, que Deus estava causando. E não pegou só ali, foi arrastando pela cidade, e as pessoas foram lá ver isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus continua querendo soprar o Espírito dele sobre nós. Que Deus continua querendo que o amor seja uma realidade entre nós. Que Deus continua querendo nos quebrar de verdade, nos fazer sincero a ponto de confessarmos os nossos pecados. Que nós venhamos nos render completamente a Deus. Mas uma coisa também, que esse avivamento que Deus causou lá, e ele só parou esse culto de 2 semanas direto, porque o lugar foi ficando muito sujo, porque não foi preparado para isso. As pessoas tinham que ir ao banheiro e não tinham mais. Com o tempo eles vieram trazendo esses sanitários químicos, colocando, porque foi muita gente, muito. E aí eles falaram, gente, a gente precisa parar para limpar, e começaram a mudar. Hoje, se tu perguntares como está de fato lá, eu não sei te dizer o que Deus continua fazendo naquele lugar da redondeza. Mas para mim, dentro da minha fé, de maneira particular, esse avivamento que Deus fez lá nos Estados Unidos e nos nossos dias, ele endossou muita coisa que eu creio. Não tinha paredes pintadas de preto ou algo do gênero, não tinha jogo de luz para que Deus pudesse operar. Por isso que no começo eu falei que queria que mais gente estivesse aqui. Não tinha nenhum cantor famoso para poder estar ali ministrando a música para que o avivamento de Deus acontecesse. Não tinha nenhum pregador de renome. Tinha um pastor, um coração aquebrantado, de querer ensinar, instruir na palavra. Não tinha nada daquilo que a gente chama de fora do normal para ter atrativo. O atrativo era simplesmente Deus. A liberdade, a ação do Espírito Santo, o coração que se aquebranta e confessa a Deus os pecados, diz que Deus é bom. Era só isso, o pessoal sensível à voz de Deus que fala, eu vou tocar, eu não quero nem saber da hora. Eu não quero nem saber que tem aula para eu assistir. Eu quero é Deus. E que foi deixando Deus agir. E que o negócio se alastrou, que alcançou o mundo. Pastores de renome de tudo quanto é lugar foram lá para saber o que Deus estava fazendo no meio desse povo. Amado, a gente só precisa de Jesus. Amém. Ele tem que ser o motivo da nossa canção, ele tem que ser a razão do nosso viver. Outra coisa, era um momento que tinha misericórdia e amor. Lembra quando eu falei de Tiago 5,16? O jovem abriu a boca, todo mundo que ali estava ouviu os pecados dele, ninguém o acusou. Os outros jovens vieram, o abraçaram e começaram a orar com ele e por ele, e a graça e a glória de Deus se manifestou. Ninguém acusando ninguém, mas todo mundo sendo amigo do outro, sendo acolhido pelo outro. Meu Deus, o dia que a gente aprender isso, Deus vai fazer. Amém. Uma coisa que eu não entendo na gente de maneira geral, mas principalmente entre os pastores, que dificuldade de pastores têm de serem transparentes uns com os outros. Eu, quando cheguei aqui, minha esposa quase todos os dias brigava comigo. Eu não gosto muito de roupa, gente. Não gosto mesmo. Só uso porque a gente tem que usar roupa. E
E aí, eu vivo sem camisa. Pode estar menos 1 grau, menos 2, já sabe disso, como era lá no Peru. Eu estou sempre sem camisa, não sinto calor, não sinto frio, é muito difícil. E aí eu ia lá no portão sem camisa. A camisa, você não te conhece, vão pensar o quê? Você é pastor? O tempo todo brigando comigo. Agora eu parando porque não tem jeito mesmo. Porque a gente tem dificuldade da gente ser quem a gente é. Não estou falando de erro, não é isso. Não estou falando de erro, estou falando de pecado. Mas a gente sempre quer botar uma máscara. A gente tem dificuldade de ser transparente. A gente tem dificuldade de rasgar o coração e dizer: eu erro, eu falho, eu peco, mas eu tenho um desejo todo dia de não errar mais, de não pecar mais. Me ajuda nesse processo. Amado, o dia que a gente entender isso, em amor, não tem dúvida. Deus sacode a gente. Deus sacode São Mateus em nome de Jesus. Aí depende de mim, de você. Por isso que, com algumas pessoas daqui do Rio, eu falo assim: não precisa ter atividade, precisa ter atração por Jesus, precisa ter Bíblia, pregar. E por último, eu queria que o Ministério de Ministério, como um todo, estivesse aqui. Segundo o povo que foi lá, que, repito, tem gente assim que eu, inclusive, eu acompanho, que esteve lá, as músicas, os hinos cantados, eram todas cristocêntricas. Cristo era a razão dos hinos, era tudo sobre Cristo, era tudo sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele pode fazer, sobre o que Ele deseja sobre a nossa vida, sobre Jesus que virá. Não tinha nada a ver com o homem, era somente sobre Cristo. O centro é Cristo. O centro não era o homem, o centro não era uma atração, o centro não era um jogo de luz. Poxa, pastor, só é contra o jogo de luz. Não, não é isso. Eu estou dizendo que o jogo de luz nunca pode ser a causa. Se tiver que ser uma consequência, maravilha. Mas não pode ser a causa. A causa é Cristo. Cristo em nós. Esperança da glória.